Olá, meu amigo, minha amiga, grande Bastião. Estamos aqui mais uma vez para mais um bate-papo do nosso grande espaço, né? O último Bastião. Bastião esse que somos todos nós. Nós temos ali a ideia, o conceito, a vontade, a perseverança de buscar um dia melhor, um caminho mais justo para todos nós, sempre tendo como ideia que somos lutadores. Aqui quem vos fala é Arnaldo Vergueiro, seu amigo, e um dos bastiões que não pretende se render nunca. Porque aqui é a nossa trincheira, que é o nosso espaço, que é a nossa casa, onde nós defendemos a família, a moralidade, a ética, o espaço, a propriedade, a nação. Então, a casa do último bastião é o local onde nós temos voz. Nós nos comportamos de forma homogênea para que possamos buscar alguma coisa mais interessante. E aí, gente, nós vamos começar a entrar em temas mais voltados ao conceito dos propósitos que nós realmente buscamos. E aí nós vamos começar de uma forma hoje um pouco diferente. Hoje nós já vamos começar já com uma enquete. E eu vou começar a me expor um pouco mais sobre o que eu acho. E o tema de hoje, que é um tema de início de semana é sempre bom para a gente poder refletir, né, sobre uma série de coisas. Nossa segunda-feira é sempre um recomeço, é a dieta, é a academia, é falar que vai fazer academia ou dieta e adiar para terça, quarta, quinta. Mas tem que recomeçar. O espaço é esse. E aí hoje eu começo fazendo uma pergunta antes do nosso tema, porque o nosso tema de hoje é vinculado a pessoas. É uma coisa um pouco maior do que o nosso propósito. O nosso propósito, que é, como bastião, ser um defensor ali da verdade, da vontade, do bem-querer e tal, defendendo conceitos políticos, econômicos, jurídicos. Hoje nós vamos falar de uma coisa um pouco maior. Hoje nós vamos falar sobre o que nós devemos ter como pensamento sobre as pessoas. E a primeira pergunta que eu faço, gente, deixando bem claro que a resposta é o meu conceito, é o que eu vejo de forma muito simples, o que possa ser identificado como uma resposta plausível, convincente. E a pergunta é: como nós devemos avaliar? Olha bem, eu estou falando em avaliar, não estou falando em julgar. Como nós devemos avaliar um ser humano? Que tipo de diretrizes nós precisamos buscar quando nós formos desenvolver uma forma de pensamento sobre alguém? Aí as pessoas vão gerar conceitos de bondade, de educação, de caridade, atenção, respeito. Mas eu vejo isso tudo numa ideia muito simples de se verificar. E a resposta que eu tenho para essa pergunta é: nós devemos avaliar o ser humano pela forma na qual ela trata as pessoas que ela não precisa. Como é que essa pessoa trata as pessoas que ela não precisa? Porque você tratar bem quem você precisa é interesse. Não necessariamente vai ser um interesse financeiro, mas pode ser um interesse pessoal. Você pode ter um sentimento por aquela pessoa. Isso é um interesse. A minha pergunta é: como você trata as pessoas que você não precisa? As pessoas têm o hábito de dar bom dia ao gari. O cara está limpando a rua. Os garis são pessoas completamente invisíveis. Eu não consigo passar por um gari sem dar bom dia e agradecer a ele, porque sem o serviço dele, gente, vocês não têm ideia do caos que se torna uma cidade ao ter que conviver com lixo. Eu entendo que é uma classe que deveria ter o mais absoluto respeito por todos. Eu não passo por um que eu não dê bom dia, que eu não agradeça pelo que ele esteja fazendo. Mas, de um modo geral, são pessoas que são invisíveis. E aí? Como é que você, nosso bastião, como é que você trata as pessoas
que você não precisa. Escreve aqui embaixo. Fala aqui sobre como você se comporta diante das pessoas que não têm nada para te oferecer. Vocês tratam apenas com respeito, com educação, com carinho. Como é que é? No fundo, apesar disso ser assim bem maior do que o nosso propósito do último bastião, mas nós entramos numa seara pessoal em busca de um futuro melhor, de um caminho melhor. Então nós precisamos nos comportarmos como pessoas melhores. É só isso. E aí eu convido vocês para uma reflexão. Ao meu ver, quais seriam as 10 virtudes essenciais ao ser humano? Comenta aqui embaixo. Na sua concepção, quais seriam as 10 virtudes essenciais para que um ser humano consiga viver bem em sociedade? Eu vou enumerar a minha sequência. A minha sequência pode ser diferente da de vocês, a minha pode ter alguns itens que a de vocês não tenha, ou vice-versa, mas a ideia é que essas coisas não podem faltar. E aí, meus queridos bastiões, nós começamos, eu acredito que por uma que eu acho importantíssima, que é a honestidade. A honestidade aqui citada não é só uma honestidade em relação a falar a verdade. Nem sempre só falar a verdade é o suficiente. Nós temos que demonstrar esta verdade que nós estamos falando. E aí, ser verdadeiro, ser aquele ser humano, né? Verdadeiro e sincero com as suas ações e palavras, mas não só isso, também com as atitudes. Você manter honestidade na tua atitude é algo que faz toda uma diferença na busca por um espaço para todos nós. É a base. A honestidade é a base da confiança, entendeu? A respeito da raça humana. Não só do conceito do que é ser humano, mas também do que é ser um ser social. Você precisa ser honesto. E na atual verdade ou realidade que nós vivemos hoje, existe uma palavra que, olha, nós usamos raramente durante o dia, mas se você se dispõe a ser honesto, certamente você precisa, até por amor às outras pessoas, você precisa saber dizer não. Usar o não em muitas situações, o conceito da negativa, o conceito da contrariedade faz toda a diferença. Às vezes você mostra muito mais amor quando você nega aquilo que você tem a certeza que seja de prejudicial do que você concordar só para agradar. Aí você faltou a essa tal honestidade. Em seguida, vem o respeito. Esse tal de respeito, ele deve ser de uma amplitude, sim, estratosférica, porque você precisa entender no direito. Estou até com a camisa aqui, da época da minha formatura, a camisa já está velhinha, mas isso aqui é diploma de bastião, tá? E aí, no direito, nós aprendemos que nós temos que tratar os iguais como iguais e os diferentes como iguais na proporção de suas diferenças. Nossa, complicado e chato, mas é sinal de respeito. O Estado de Direito é aquele que garante o espaço das minorias. Porque as maiorias elas já fazem isso pela força. As minorias elas merecem o respeito. E aí entram conceitos, subconceitos, nesse caso, no respeito aqui, que é a cortesia. Não está nada você ser educado junto do respeito. E é você fazer isso de forma distinta. Você não vai chegar e, eu vou tratar fulano com respeito porque eu tenho interesse. Aí você esbarrou no princípio anterior da honestidade. E aí, cara, nesse conceito tem uma oração dentro desta frase que ela faz profunda reflexão. Olha só. Respeitar é você reconhecer o valor do outro
independentemente das suas diferenças. Você tem uma maneira diferente de pensar, mas ainda assim eu respeito a outra pessoa. Eu trato essa outra pessoa com distinção, com hombridade, com respeito, com moralidade. Mesmo que no atual cenário, muitas pessoas elas não tratem as outras com respeito. Mas aí o conceito é o fato de você me tratar com desrespeito não é minha responsabilidade, é tua incompetência. E isso não gera a mim o direito de ser desrespeitoso a você. É o caso do hater, né? O cara que vai chegar aqui para falar, encher o saco de um monte de coisa. Quando ele faz isso, ele mesmo se desrespeita. Ele mesmo mostra que ele não tem limites em relação ao comportamento humano. Ele não tem isso. Uma outra qualidade, uma outra visão, uma outra virtude, vamos dizer assim, e eu acho que extremamente importante, chama-se disciplina. Tem um ditado antigo que diz que o hábito faz o monge. A disciplina rodeia e faz um escalonamento em relação aos vencedores e aos líderes. Eu nunca vi um vencedor ou um líder que não tenha disciplina. A palavra disciplina, ela é extremamente ampla quando você fala a respeito de uma série de coisas. E assim, a disciplina é você dominar-se para alcançar um objetivo. Pô, eu vou deixar de fazer isso aqui que me agrada porque eu tenho um objetivo maior. Eu tenho uma vontade maior, eu tenho um propósito. Então eu vou buscar isso por meio da disciplina. A disciplina, com muita propriedade, ela diz para você assim: sabe quem sou eu? Aí você vai perguntar: não, quem é a senhora, dona disciplina? Aí ela vai dizer para você assim: eu sou a diferença entre quem sonha e quem realiza. O realizador, ele é um detentor de muitas disciplinas. O cara quer emagrecer, disciplina. O cara quer estudar, disciplina. Ele quer se qualificar, disciplina. Ele quer ser um bastião, ele tem que ter disciplina. Ele tem que estar disposto a chegar aqui e mesmo ouvindo o hater que vai dizer um monte de besteiras, e eu literalmente vou não estar nem aí para ele, eu preciso ter disciplina. Tem uma historinha que fala muito bem sobre isso, que é sobre uma corrida de sapos. Os sapinhos se reuniram para subir numa árvore e começaram a subir, mas eram muitos. E aí, alguns caindo, o pessoal embaixo começou a gritar: para com isso, deixa de ser louco, tu vai cair daí. E aí os sapinhos foram subindo, 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 até que um deles conseguiu chegar lá em cima. Aí todo mundo comemorou, porque aquele sapinho conseguiu chegar lá em cima. E quando ele conseguiu chegar lá em cima, os outros sapos, pô, legal, parabéns. Aí o sapinho fez assim: hã? Ele era surdo. Se ele tivesse se deixado levar por ouvir os outros, coisa que naquele momento ele não poderia por uma deficiência física, ele não teria conquistado um benefício maior. Então, ter disciplina é muitas das vezes ser surdo para muitas ideias. O papo do hater. Vai chegar aqui para escrever um monte de coisa. Eu vou dizer, meu amiguinho, para você eu sou surdo e cego, porque eu não vou ler o que você vai escrever. Eu não vou dar ênfase ao que você tem como proposta. Não, não vou. Então, a disciplina, de forma extremamente filosófica, ela pede, muitas das vezes, que você tenha como deficiência a audição. No momento em que você abre mão de ouvir o que outras pessoas que não têm disciplina e querem cobrar um comportamento de você, acabam colocando como proposta. Então, a disciplina faz toda uma diferença. E aí nós partimos para outro conceito chamado compaixão. A compaixão, ela consegue ser extremamente simples e absurdamente complexa ao mesmo tempo. Nossa, papo chato.
Mas olha só, a compaixão é você ter empatia, é você ter a ideia de você gerar aquela importância para a pessoa, é você ser solidário, respeitoso. Ela é muito ampla. E você começa a ter a visão do seguinte: você está tendo compaixão, independentemente dessa pessoa ter compaixão por você ou não. Não importa. A compaixão, ela é uma ideia que ela não precisa, ela não pede uma coisa chamada reciprocidade. Por quê? A compaixão, ela é intransitiva. Ela é porque é e acabou. Eu não dependo de ter uma resposta da outra pessoa para que eu possa ter compaixão por ela. Ela pode, inclusive, ser extremamente agressiva comigo. Você para observar, isso é uma das coisas mais comuns entre os mais novos com os mais velhos. As pessoas não têm respeito, carinho, atenção e compaixão. Aí, na verdade, tem muito interesse. Mas a compaixão, ela tem uma visão muito mais ampla do bem-estar do que qualquer interesse possa ter. E aí nós partimos para humildade. Cara, ser humilde não é ser simplório. Ser humilde é você ter como autonomia os teus limites. Não só limites, como também reconhecimento das tuas falhas. Só que o que eu acho interessante é que no momento em que você reconhece os teus limites, e você sabe exatamente até onde você pode ir, e você manipula bem essa faixa de espaço que você tenha até o teu limite, cara, quando você sabe manobrar esse espaço, ele cresce absurdamente. Por quê? Porque a humildade, ela vai se comportar na tua realidade como um extensor, por conta de você ter a mais absoluta ciência e consciência dos teus limites, e das tuas falhas. Porque tem uma coisa que, a respeito dessa virtude humana, tem uma pergunta que é muito simples. Qual é o maior dos acertos que o ser humano possa cometer? As pessoas vão falar uma infinidade de coisas. Isso aqui é o maior acerto, isso aqui é o maior acerto. Não, não é. O maior acerto é muito simples. É apenas o reconhecimento do erro. Não pode existir acerto maior do que você reconhecer que você errou. E de forma humilde, você se desculpar, você se retratar sinceramente, honestamente, e aí você buscar o entendimento e o respeito daquele para com quem você errou. A humildade, gente, é uma coisa tão extraordinária que você, assim, a humildade, ela é a verdadeira grandeza que começa na capacidade de ser pequeno. Mas você é pequeno onde? Você é pequeno nas tuas exigências, nas tuas condenações alheias, no teu comportamento nocivo em julgar o outro. Aí você é pequeno. A grandeza da humildade, ela faz com que você entenda que, ao você não conseguir, muitas das vezes, convencer de que a tua verdade seja mais viável ou mais interessante a uma situação, você vai pôr tal e de forma tranquila, porque tem uma coisa, de forma tranquila você vai reconhecer que não é o momento de você bater naquela ideia. Porque quando você detém a humildade, você pode até perder a razão. Mas se de forma humilde você arguir aquilo que você tem como pensamento, você possa até conquistar muito mais do que se você agisse de forma apenas racional. Se eu sou racional, eu não preciso ser educado, não preciso ser humilde. E às vezes você vem com a humildade e você conquista muito mais. Gente, bastiões. Agora eu vou falar para vocês uma virtude realmente muito complicada, principalmente nos dias de hoje, por conta da correria do dia a dia, por conta da busca das metas, das expectativas, das vontades, essa virtude, essa coisa que nos assola
de forma absurda, chama-se paciência. Gente, a paciência é algo que hoje não existe. Não existe paciência com as crianças, não existe paciência com os mais velhos, não existe paciência com as pessoas de um modo geral. Hoje em dia nós temos muito estresse, mas muito estresse. E aí esse estresse gera agressividade, que gera a falta de representatividade, que gera a violência verbal e que acaba na violência física. Gente, a maioria, muita coisa em relação aos crimes que nós temos hoje, por trás, você observa a falta de paciência. O Bastião ele não pode nem pensar se submeter à ausência da paciência, porque é um exercício de ouvir o próximo, de conversar com o outro, que pense de uma forma contrária, de uma forma diferente. Vejam bem que eu não falei de forma errada, porque certo e errado é uma questão de ponto de vista. Eu sempre digo isso. Certo e errado, justo e injusto, bom e mal, questão de ponto de vista. Na verdade, eu só vejo o seguinte, eu vejo o poder. Quem está no poder é bom, é certo e é justo. Pois, segundo Aristóteles, justiça é tudo aquilo que agrada os poderosos. Então, voltando à paciência, ela tem que voltar a imperar. A paciência, ela não faz parte da nossa realidade há um bom tempo. E ela precisa voltar. A paciência é você manter a calma em tempos difíceis. Porra, olha bem, a paciência é manter a calma em tempos difíceis. Aí eu já disse, porra, por quê? Porque nós estamos em tempos muito difíceis. E aí nós precisamos fazer uma reflexão sobre o que seria a paciência? A arte de continuar acreditando, mesmo quando tudo parece estar dando errado aos nossos conceitos, anseios ou vontades. É a hora que, às vezes, a pessoa para refletir, para pensar, é a hora que a cabeça... Você, às vezes, a resposta certa está na tua frente. E você não consegue atingir esse conceito, não por falta de inteligência, mas porque o que está acontecendo é a ausência da paciência. E ligado à paciência, eu digo que a paciência ela tem uma virtude muito próxima, muito amiga, muito irmã, muito coesa, que é uma coisa que hoje também muito nos faz falta, principalmente no cenário político, na vida como um todo, mas no cenário político de forma clara, que chama-se gratidão. Ao meu ver, a história do leão com espinho no pé era um desenho antigo. O leão tem um espinho no pé e aí o rato passa e tira o espinho. E o leão fala: ó, eu sou eternamente grato a você. Toda vez que você precisar de mim, você chame por mim. E aí, toda vez que o rato tinha um problema, chamava o leão vinha e resolvia. Eu costumo vincular ao conceito, você, quando está falando da gratidão, a gratidão, gente, é uma coisa que não prescreve nunca. Não existe data de validade para gratidão. Eu sou grato a fulano por todo sempre. Até mesmo, por exemplo, se nós levarmos isso para o cenário político, eu não falo aqui com os extremistas, tá? Eu falo com as pessoas que estejam dispostas a conversar. Mas se você olhar, independentemente de você ser de esquerda ou de direita ou de centro, mas se você olhar o conceito de governo como um todo, você vai encontrar coisas boas e ruins nos dois governos, tanto de esquerda quanto de direita. E aí, independentemente de ser um posicionamento contrário ao teu, ter gratidão pelo que foi feito por parte daquele que você não gosta, não tira o mérito, não tira dessa pessoa o reconhecimento pelo que ela fez de bom, pelo que ela faz. Ah, não importa, eu não gosto dele, então o que ele fez de bom não me interessa. Não. E aí vem uma virtude que faz uma diferenciação muito grande. É o centro da alma dos bastiões. É a coisa que mais nos move a estar aqui. É a coisa
que nos faz acordar, nos mantém de pé e nos faz deitar na cama para dormir, já pensando no que vai ser feito no dia seguinte. Esta coisa chama-se coragem. Tem uma expressão que é dita que eu acho muito interessante, que é dita assim: está com medo? Vai com medo mesmo, mas vai. A coragem é você olhar e enfrentar os seus desafios sem se acovardar, independentemente das circunstâncias. Aquela expressão do quem foi que disse que vai ser fácil, quem foi que disse que vai ser mole fazer, nada é fácil. A vida é como um problema matemático. Se está fácil é porque está errado. A ideia de você agir, mesmo quando você tem medo, é como um vídeo muito antigo que tinha de uma menina, se eu não me engano, na guerra do Vietnã, que ela se coloca em pé diante de um tanque de guerra. Essa menina se para diante do tanque de guerra e vem vários tanques atrás, e ela para na frente do tanque e ela não sai. Eu entendo que a coragem é uma das coisas que mais me move a estar aqui. A ideia de, botar a cara aqui para apanhar. Vai ser fácil as pessoas falarem: mas pô, aquilo ali que você está fazendo não vai adiantar nada, não interessa, mas eu estou fazendo, eu tenho coragem para fazer isso. A ideia de você, independentemente de estar preocupado com o que vão pensar de você, e você se dedicar àquilo que você tem como propósito, coragem é um escudo no peito do bastião. A coragem, ela não mede consequência. Se eu tiver que fazer uma coisa dentro da legalidade, dentro de todos os padrões, o fato de eu estar vindo aqui falar já é uma demonstração de muita coragem. Porque hoje em dia, principalmente no Brasil, existe crime de opinião. E emitir opinião é um gesto de coragem. É uma coisa que hoje é rara. E aí chegamos numa outra virtude difícil de se encontrar hoje em dia, que chama-se responsabilidade. A responsabilidade é você assumir as suas decisões. Isso aqui deu errado. Não. A culpa é minha. Mas quem fez foi um comandado meu. Ele fez porque eu mandei. Se tiver que prender, prenda a mim. No entendimento militar, isso é muito comum. Quando um superior tem responsabilidade, ele é responsável por todos os atos dos seus subordinados. Principalmente os oficiais, eles fazem juramento de proteção aos seus subordinados, à sua tropa. E um bastião não é diferente. Ele é responsável pelo que ele fala. Ele é responsável pelo que ele faz. E aí, o que vem na contramão disso aí? Quem terceiriza a culpa, terceiriza também o próprio destino. Cara, se eu jogo a responsabilidade nas costas de uma outra pessoa, se eu tenho senso moral, eu tenho essas outras virtudes que nós já falamos aqui em cima, eu não consigo dormir. Se eu chegar e não tiver a responsabilidade com uma outra pessoa que esteja ali ao meu lado. E aí, a responsabilidade, ela se ampara numa outra virtude, ela se ampara na sabedoria, porque a responsabilidade, ela é racional, e a sabedoria mais racional ainda. A ideia de você, como ser humano, ter que discernir, refletir com prudência, a ideia de você não agir com excesso é aquele lance que nós estávamos falando da humildade. Eu estou completamente certo, mas se eu chego sem a sabedoria e sem a humildade, eu chego só com a razão, eu posso ser contrariado. Mas muito que provável eu possa chegar de forma errada, mas com humildade e acabar conquistando aquilo, sabe por quê? Porque por trás de toda a humildade nós temos a sabedoria. Sabedoria é algo muito importante nesse cenário do ser humano como um todo. E aí aqui eu vou dar mais uma virtude de brinde, que é a perseverança. Bastião é perseverante. É o brasileiro, ele não desiste nunca. Esse somos nós. A perseverança é ter força, determinação, é continuar mesmo que na dificuldade, na derrota, é manter o propósito. Nem todos os dias serão bons dias, mas serão dias. A ideia
é que a perseverança é igual o papo lá do sapinho. Tem propósito, vai embora. Segue em frente. Segue em frente. Se você pegar as histórias, uma por uma, das pessoas que venceram na vida, das pessoas que passaram em concurso, das pessoas que conseguiram conquistar o que elas tinham como propósito, você vai encontrar muita perseverança. E uma coisa eu digo: o sucesso é reservado a quem não desiste. O sucesso é reservado a quem, no meio de tanta adversidade, mantém o passo. Quantas vezes os vencedores não perderam antes de conquistar? Quantas vezes as pessoas que conseguiram lograr êxito não desmancharam tudo o que estavam fazendo e recomeçaram do zero? E aí, meus amigos, aqui nós concluímos com uma nova ideia, com um novo conceito, com uma visão de que as virtudes elas moldam o caráter. E caráter, ele define destino. Não é o que você conquista o que realmente importa. É quem você se torna durante este processo. Carrega essas virtudes como se fossem escudos, porque a vida você vai precisar muito mais se defender do que bater. Algumas vezes você vai precisar de uma espada. E aí você vai falar: Arnaldo, mas você falou que, pô, você vai precisar mais se defender do que bater. Eu imagino que, como virtude, como espada, eu pegaria uma virtude e usaria: a humildade. Você usar a humildade como espada, ela se torna uma arma indefensável. O teu adversário, ele vai se sentir tão mal por ser agredido por tanta humildade, mesmo que na solidão da sua consciência, ele vai ter que sucumbir às agressões da sua humildade. E aí a gente começa a observar e entender que o quê? Se você não conseguir buscar essas virtudes dentro de um outro ser humano, mas antes nós temos que oferecer, antes de buscar dos outros. Se você não conseguir fazer isso, perseverança. Para, recomeça tudo e pronto, acabou. E é por isso que nós voltamos ao nosso conceito de perseverança a respeito da ideia do conquistar o nosso espaço como bastiões. A ideia de que nós precisamos nos envolver no espaço político, no espaço jurídico, no espaço econômico. Quando eu volto a dizer, salvo raríssima exceção, diga não à reeleição. Salvo raríssima exceção, diga não à reeleição. E aí, gente, eu, esse tripulante dessa nave que vos fala, que é o nosso canal, o Último Bastião, deixo aqui como reflexão se essa ideia que nós estamos transmitindo, ela é exatamente aquilo que nós realmente buscamos. Uma certa vez eu escutei uma frase, eu escutei não, eu li uma frase que me fez pensar muito. E essa frase dizia o seguinte: se você não foi capaz de dividir o teu sucesso, isso é prova de que você fracassou. E aí o cachorro começa a correr atrás do rabo. Que sucesso é esse que eu tive se eu fracassei? Você fracassou porque você não expôs, você não dividiu aquilo que você teve, aquilo que você tem. E nós, bastiões, nós estamos aqui para dividir conceitos, dividir ideias. Nós estamos aqui para chegar a um consenso. Aqui ninguém é dono da verdade. Nós somos aqueles que buscam. E aí eu faço um convite ao triplo C. Curte, comenta e compartilha. Chama o teu amigo para vir para cá. Pô, estou escutando um cara falar uns negócios aí. O cara fala uns negócios aí meio interessantes. Comecem a organizar grupos de WhatsApp para discutir ideias, conceitos. Não discutam política, não. Primeiro discutam ideias. Então, começa essa nova jornada onde nós vamos começar a deixar novos conceitos, novas ideias para antigos ideais. Quem sabe, amanhã depois, a ideia, o comportamento, né, a atitude de ter conquistado uma única ideia, um único pensamento sobrevivente
que tenha logrado êxito diante de tanta história ruim que nós estamos vivendo, já seja o suficiente para pagar o nosso salário, nos despedir contentes e satisfeitos. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Aqui, Arnaldo de Souza Vergueiro, um tripulante deste canal que vos fala, com respeito, carinho, atenção, humildade e muita perseverança. Ok, gente? Um beijo e até amanhã. Tchau!